Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo certo? Bom, seja muito bem-vindo aqui para aprender Power Query dentro do Excel. Então a gente separou aqui um conteúdo para que você consiga aplicar o Power Query aí dentro do teu dia a dia e principalmente entender como essa ferramenta funciona e por que vai ser tão importante para você aprender Power Query aí dentro do Excel. Beleza? Primeiro aviso é, se você está assistindo isso aqui e quer aprender Power Query aqui dentro do Excel e quer ser notificado das próximas aulas que a gente postar aqui dessa série, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você sempre ir acompanhando isso aqui, não perder nada sobre Power Query aqui dentro do Excel que a gente vai postar. E também já vou deixar que o material está aqui para download na descrição desse vídeo, beleza? Então tudo que a gente usar aqui a gente vai disponibilizar para você baixar aí e acompanhar na prática junto com a gente. Beleza? Essa primeira aula, ela vai ser basicamente um esclarecedor do que é o Power Query, por que você vai ter que aprender, por que isso vai te adiantar muito na tua rotina e talvez você nem conheça o que é Power Query dentro do Excel e tá tudo bem. A gente está aqui para te explicar, para fazer com que você aprenda essa ferramenta e aplique no dia a dia para ter mais resultado aí dentro do teu dia a dia e principalmente você ter mais tempo para fazer todas as tuas análises e tudo que você tem para fazer aí dentro do trabalho. Beleza? Então, vamos lá. Basicamente, o que é o Power Query? Tá? O Power Query ele é uma ferramenta dentro do Excel e também do Power BI, a gente já vai chegar nisso já, que ele te permite tratar os dados, né? Então, tratar dado de TXT, CSV, Excel, dá para importar até dado da web, então são vários dados de diversas fontes e o objetivo dele é fazer limpeza e modelagem de dados. Ou seja, basicamente, o que é isso? Então, imagina que todo dia na empresa a TI da empresa para mim extrai um relatório em que esse relatório é todo sujo e eu tenho que fazer, cara, várias operações nele ali para deixar a planilha bonitinha, a planilha limpinha. Basicamente, usando o Power Query, você vai apertar um botão e o Excel ou o Power BI ele vai fazer tudo isso para você fácil, tá? Então a ideia é preparar ali de forma mais fácil, né? Facilitar o processo de preparação dos dados para a gente fazer análises, relatórios, etc. Tá? Por que eu tenho que aprender o Power Query? Né? Por que essa ferramenta aí é importante dentro do Excel e etc. Vamos lá. Por que você vai ter que aprender? Você vai ganhar muito tempo. Basicamente, você vai limpar esses dados de uma maneira muito mais rápida do que se você estivesse limpando os dados com fórmula, fazendo tabela dinâmica. Cara, tu vai economizar muito tempo e principalmente, se você tiver, né, ali uma opção de fazer aquilo ali com o Power Query, futuramente, você não vai precisar meter mais a mão em nada. Você vai clicar num botão e o Power Query vai atualizar para você todos os dados novos, tá? Então, basicamente, se eu quero automatizar processos dentro ali de tratamento de dados dentro da minha empresa, eu vou ter que usar o Power Query. E assim, é essencial que você use, porque você vai ganhar muito tempo. Além disso, né, um outro motivo para você aprender bastante aí sobre o Power Query dentro do Excel é que você vai estar a um passinho do Power BI. Então, pensa só, a Microsoft, ela adota essa estratégia em todas as ferramentas. Então, se você aprende uma ferramenta da Microsoft, você vai ter muito mais familiaridade para aprender outras. Então, por exemplo, se eu uso Power Query dentro do Excel, quando eu vou aprender Power BI, eu já vou estar um passo à frente de todo mundo, porque o primeiro passo da modelagem de dados dentro do Power BI é trazer todos os dados para o Power Query para você trabalhar esses dados e tratar eles lá dentro. Então, se você entende bem o Power Query, você vai tratar os dados no Power BI e no Excel da mesma forma. Ou seja, se você aprende Power Query, você aprende tanto no Excel quanto no Power BI. Ou seja, na hora de você passar para o Power BI, na hora de você aprender o Power BI, você vai estar muito na frente. Então você aprende uma ferramenta ali que ela é 2 em 1, basicamente. Ela vai servir para você tanto montar as suas análises e processos dentro do Excel, quanto você chegar e importar os dados para o Power BI e começar a fazer seus dashboards, tá? E, além disso, você tem muita escala também. Então, por exemplo, o Excel, às vezes, ele limita a gente em termos de quantidade de linhas, né? Limita a gente em, tipos de dados. Ou seja, às vezes, eu preciso importar os dados de uma fonte que o Excel não pega direito, né? Se eu não usar o Power Query, etc. Então, basicamente, você vai conseguir trabalhar com um conjunto de dados muito maiores e muito mais complexos do que se você estivesse trabalhando só no Excel, fazendo fórmula e etc. dentro aí das suas planilhas. E além disso, basicamente, ele tem soluções diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui do que a galera geralmente sofre aí no dia a dia. Por exemplo,
tem que importar uma planilha que está em PDF, né? Salvar uma planilha em PDF e eu tenho que importar. Com Power Query dá para fazer? Dá. Tenho que salvar todos os arquivos de uma pasta. Por exemplo, imagina que eu tenho 200 arquivos numa pasta. Vou ter que ficar importando um por um? Não. Então, o Power Query ele já faz essa varredura na pasta toda e consegue trazer para você os dados de forma organizada. Então, assim, em termos de ter carta na manga aí, em termos de soluções, o Power Query é muito, mas muito, mas muito relevante. Então, se você tiver esse tipo de problema de dados diferentes, tem que pegar dados da web. Então, eu vou dar um exemplo. Cotação de euro e dólar. Dá para fazer pelo Power Query? Dá para fazer. Então, a ideia é fazer com que você, basicamente, tenha aí um arcabouço de ferramentas muito maior na hora de você tratar os teus dados. Tranquilo? Então, por isso que você tem que aprender o Power Query aí na nossa visão. E aí, cara, exemplo, se você sofre com fórmula, tem que ficar arrastando para baixo as fórmulas nas suas planilhas sempre. Você tem que ficar atualizando o link. Então, pô, tem uma pasta lá que eu tenho que ficar sempre atualizando o link ali daquele arquivo e etc. Cara, Power Query acaba com isso tudo. Se você monta um processo, um fluxo de trabalho muito bom no Power Query, você basicamente vai apertar um botão e ele vai acabar com tudo isso. E é isso que a gente vai te mostrar na prática agora. Tranquilo? Então, vamos lá. Um exemplo prático disso aqui é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui essa base de clientes, tá? E essa base de clientes, ela vem com algumas, assim, informações que estão bem descaracterizadas. Por exemplo, nome aqui vem todo mundo em maiúsculo, eu não queria isso. Sobrenome vem todo mundo em maiúsculo aqui, eu não queria isso. A data de nascimento, ó, ela tá toda errada, ó. 9/22, 2/17, 6/21, tá no formato. E-mail aqui, ó, tá com um espaço, ó, por exemplo, todo mundo em maiúsculo. O bairro aqui, por exemplo, também, ó, olha só, tá separado aqui por um hífen, todo mundo. Cidade em minúsculo, estado em minúsculo, então tá tudo errado aqui. Como é que a gente faz para atualizar esses dados? E aí eu tenho aqui, imagina que eu tenho 5.000 clientes e aí a TI da minha empresa, por exemplo, colocou um relatório no dia seguinte que eles têm mais 5.000, ou seja, basicamente virou o mês e aí foram adicionados mais 5.000 clientes aqui dentro dessa base. Então, eu peguei essa base aqui, fiz um fluxo de tratar esses caras no Power Query, e aí o que aconteceu? Eu já tenho aqui a planilha toda tratada e eu tenho 5.000 clientes aqui, ó. Se você olhar aqui na parte de cima, ó, vai ter 5.000 clientes. Como é que a gente faz para atualizar? Ou seja, pô, eu vou precisar ficar arrastando fórmula para baixo, vou precisar ficar tratando os dados ali, etc. Não. Uma vez que já está linkado o Power Query aqui, o fluxo de trabalho no Power Query, o que a gente vai precisar fazer? Imagina que tinham 5.000 clientes no mês anterior e agora a TI carregou mais 5.000 clientes, ou seja, a gente dobrou de tamanho aí de um mês para o outro. O que vai acontecer? Eu teria que ficar arrastando as fórmulas? Não. Clicaria aqui em consulta e aqui eu vou ter um cara chamado, ó, atualizar. Ó. Quando você clicar aqui no atualizar, esse número aqui, ó, vai passar de 5.000 para 10.000. Quer ver? Então, ó, pum, opa, 10.000. E aí vamos ver na última linha aqui dessa tabela, para ver se realmente os dados lá de baixo estão tratados, ou seja, dos 10.000 que chegaram, se tá todo mundo com e-mail bonitinho, bairro, cidade, estado, tudo tranquilo, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl seta para baixo aqui. Olha só, cara, todo mundo bonitinho aqui pra gente, ó. Então, eu não preciso mais me preocupar com nenhuma fórmula dentro desse processo. Eu não preciso mais me preocupar com quantos clientes vêm. Eu não preciso mais ficar me preocupando com tudo ali em termos de erro ali do Excel e etc. Então, basicamente, a gente fez um tratamento de 5.000 linhas em, sei lá, 2 segundos, talvez. Esse é o poder do Power Query, beleza? E é isso que a gente vai te mostrar nesse curso de Power Query aqui. E na próxima aula a gente vai entender como que a gente entra no Power Query e como que a gente faz para ter o Power Query aí dentro do nosso Excel, dependendo de cada versão e dar os nossos primeiros passos na ferramenta. Fechado? Eu te espero demais no próximo vídeo. Se você chegou até aqui e quer entender um pouco melhor, deixa o teu like e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para você acompanhar a gente aqui sempre que a gente for postar um vídeo aqui de Power Query dentro do YouTube. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo pra gente mergulhar aí nesse universo do Power Query. Tamo junto e até a próxima. Valeu!